A avaliação tem uma discussão bem importante, que é, para que eu faço avaliação? É uma avaliação para as aprendizagens ou é uma avaliação das aprendizagens? Percebe que eu posso usar o avaliar para os estudantes aprenderem, e posso usar a avaliação para ver se eles aprenderam, tá? Bom, então, em linhas gerais, né, essa definição aqui de avaliação é um processo, não é uma coisa única que eu faço para identificar se esses estudantes se apropriaram dos conhecimentos ou desenvolveram essas habilidades esperadas, tá certo? E isso aqui é muito importante. O processo de avaliação, ele precisa estar muito bem definido para o estudante. Ele precisa saber quais são as estratégias, os instrumentos, os critérios, como é que vai ser a atribuição de pesos e cronograma. Então, isso é um aspecto muito importante. Em linhas gerais, isso não é só da Manolita coloca, mas muitos dos autores dividem em diagnóstica, formativa e somativa. Diagnóstica é, por exemplo, quando eu fiz a pergunta para vocês, quem é que conhece o Kahoot? Tá certo? Então, é um exemplo de diagnóstica, é algo rápido. Com base nisso, eu posso reorganizar o meu plano de ensino-aprendizagem, verifico o que precisa de reforço ou não. A formativa, ela tem o ponto principal dela é toda vez que eu ofereço um processo de avaliação que esse estudante possa refazer esse processo, ou ele possa estar utilizando aquilo para aprendizagem, tá certo? Então, vou identificar problemas que podem estar acontecendo, aí eu preciso ver onde que está tendo deficiências que precisam ser trabalhadas, preciso adequar os recursos didáticos, verificar o alcance desses objetivos de aprendizagem, rever o processo em andamento, né, e permitir essa retroalimentação. A somativa é simplesmente para tomar decisão sobre aprovação e retenção. Eu achei aqui um quadro, né, bem interessante, que ele mostra, né, faz um resumo, vocês vão ter esse material, o tipo de avaliação, a função, para que ela serve e quando que você deve aplicar cada uma. E, logicamente, a diagnóstica é geralmente antes de iniciar o processo de aprendizagem, ou logo que inicia, ou um pouco antes de iniciar determinado conteúdo. A formativa é durante esse processo de aprendizagem. Eu posso usar a nota dessa formativa para compor a nota final, como participação, tá certo? Ou até posso algum outro tipo de resultado, e a somativa é o que vai me dar, tá certo? Afinal de contas, se aquele estudante atingiu ou não aquele resultado. Então, a diferença não é só em termos do que vai ser utilizado, a diferença é em termos da função que ela está sendo utilizada. Então, eu posso usar o mesmo questionário no Moodle para fazer um diagnóstico, para fazer uma avaliação formativa e depois usar ela como uma avaliação somativa, tá certo? Então, não é o instrumento em si, mas o uso que eu faço dele. Para que eu estou fazendo aquilo? Então, a formativa, ela é avaliado, é uma avaliação para as aprendizagens, e a somativa é uma avaliação das aprendizagens, que eu quero saber o que ele aprendeu. Então, vamos agora entender como é que a avaliação se relaciona com a taxonomia de Bloom. Em linhas gerais, né, na avaliação diagnóstica, eu preciso verificar, por que eu preciso de uma avaliação diagnóstica? Se eu tiver algum tipo de conteúdo que eu preciso anterior para alcançar aquela aprendizagem. Então, por exemplo, na minha disciplina de simulação, eu preciso que eles saibam Excel. Só que, se eu for fazer uma avaliação para saber quem sabe Excel para quem não sabe Excel, isso pode não ser algo viável. Então, eu disponibilizo os materiais. E, nesse caso, eu não faço avaliação diagnóstica. Mas poderia fazer uma avaliação diagnóstica usando algum tipo de critério dentro do próprio Moodle, direcionar aquela pessoa para estudar materiais específicos. Então, a avaliação diagnóstica ela serve para entender
quem é esse público, o que esse público sabe. A avaliação formativa, ele vai utilizar o verbo em gerúndio para refletir sobre como aquele critério poderia ser avaliado, tá certo? Isso na avaliação formativa ou somativa. Um ponto importante que, se eu quero avaliar para aprendizagem, eu estou indo para a formativa. Se eu quero avaliar as aprendizagens, eu estou indo para a somativa. Por exemplo, eu tenho lá um objetivo de aprendizagem. Reconhecer as teorias contemporâneas sobre aprendizagem, enumerando ou listando ou identificando as diferenças entre as teorias. Existem várias teorias contemporâneas sobre aprendizagem. Por exemplo, do pensamento complexo é uma delas. Conectivismo é outro exemplo, né? Então, eu quero que ele faça isso. Veja que antes de isso, eu preciso perguntar que teorias o estudante conhece ou não, tá certo? Então, poderia usar, por exemplo, um Google Forms com questões relacionadas ao assunto a ser trabalhado. Uma formativa, por exemplo, posso apresentar 2 situações de aprendizagem para que o estudante reconheça e identifique as diferenças, tá certo? Ele vai, qual a teoria que está por trás disso, o que foi? Isso é uma formativa, porque ele vai discutir em sala, ele vai apresentar e discutir, eu vou estar corrigindo aquilo em algum momento. Agora, eu quero uma avaliação final. Nessa avaliação final, eu posso, por exemplo, colocar lá, usar o Moodle, no ambiente, eu posso colocar questões de associação, pondo num lado questões relacionadas com as teorias e num outro lado, situações que estaria utilizando. Ou ainda, posso colocar questões de múltipla escolha, ou ainda questões abertas e perguntando para ele, essa teoria e essa teoria, qual que é a diferença? Então, tem várias possibilidades. Isso seria para dar um resultado, se foi aprovado ou não foi aprovado. Um outro exemplo, comparar os diferentes tipos de avaliação, diagnóstica, formativa e somativa, selecionando de acordo com o objetivo de aprendizagem a ser alcançado. Uma avaliação diagnóstica, por exemplo, antes de eu começar a comparar os diferentes tipos de avaliação, eu preciso saber o que ele sabe sobre isso, se ele utiliza essas avaliações ou não. Depois, como formativa, eu poderia apresentar esses objetivos de aprendizagem e solicitar ao estudante que seleciona ou defina quais seriam os tipos de avaliação. Posso dividir em grupos, usar o Padlet e fazer essas discussões em sala de aula. Agora, a somativa, o que seria uma avaliação somativa nesse caso? Vai ser lá no final, que vocês vão desenvolver o PEA, tá certo? O desenvolvimento lá no PEA, a gente vai olhar e vai verificar. Foi possível identificar, né, a forma como vai ser desenvolvida as avaliações? Conseguiu apresentar isso lá? E aí é o resultado final. Aqui não, aqui entregando o PEA, isso que é o importante da atividade nossa aqui, mas poderia fazer esse tipo como dar uma nota, né? Porque a avaliação posso só dizer aprovado ou não. Um outro exemplo, um último, criar novos cenários para uma situação problema, produzindo melhorias para a solução encontrada. Aqui eu coloquei no geral. Então, para poder criar esse novo cenário, esse estudante ele tem que ter determinadas habilidades ou conhecimentos. Será que ele tem isso? Porque, às vezes, aquele objetivo de aprendizagem não é atingido, não porque o método utilizado não foi o melhor, não por isso. Ele não atingiu porque ele não tinha aquela base anterior. Por isso que a base anterior, eu saber se ele realmente teve aquela base anterior, é algo importante. E, por exemplo, um exemplo que eu coloquei aqui, eu peço para os estudantes criarem, né, resoluções em simulação, mas eu preciso saber se eles sabem usar o Excel, porque senão eles não iriam conseguir fazer isso. O que seria a formativa? Vou apresentar cenários e eles vão solicitar que eles façam melhorias. Vamos discutir essas melhorias. Olha, essa melhoria poderia ser dessa forma, poderia ser daquela outra forma. Então, vai discutir e ele vai poder refazer esse trabalho dele. Agora, a somativa poderia ser o quê? Por exemplo, desenvolver ou criar estudos de caso com um novo cenário,
apresentando quais seriam as melhorias propostas, seria um trabalho escrito. Ele entregou aquele trabalho, é uma avaliação somativa. Eu não vou dar uma oportunidade dele melhorar aquele estudo de caso. Se eu trabalhar dessa forma, aí eu estou voltando para um processo de avaliação para as aprendizagens, porque ele vai ver o que ele está errando e ele vai poder corrigir. Aí ela vai se tornar algo dentro do contexto da formativa. Então, nós temos aqui essa questão de entender como que a gente vai estar utilizando a avaliação, considerando o nosso objetivo de aprendizagem, que foi feito na taxonomia de Bloom. Bom, então nós vamos fazer uma atividade, e nessa atividade a gente vai usar a ferramenta que é o Padlet, e aí, veja que é exatamente como a discussão que a gente estava tendo. O mais importante é você entender como que você vai fazer avaliação para as aprendizagens e avaliação das aprendizagens. A avaliação, ela sempre tem que ter um propósito, e esse propósito pode ser para aprendizagem, quando eu permito ele refazer o processo, ou das aprendizagens, quando só olho o resultado final e ponto. Bom, então, eu vou mostrar para vocês primeiro aqui o que é o Padlet. O Padlet, ele é gratuito, até um certo número de murais que você abre. O Padlet, ele é muito legal porque você pode abrir e deixar aberto, é algo que vive independente, não é que nem o Kahoot, que acontece no síncrono. Não, o Padlet eu posso abrir e deixar ele funcionando lá. Então, isso aqui é o Padlet, isso aqui é um exemplo de objetivos de aprendizagem, isso aqui é um exemplo, que foi um dos que a gente apresentou aqui. Aqui, toda vez que eu falo, quando a gente faz essa divisão entre formativa e somativa, essa questão é mais no sentido assim, como que eu poderia, considerando esse objetivo de aprendizagem, fazer avaliações que eu pudesse fazer algum tipo de nota para esse estudante, alguma coisa nesse sentido. Logicamente que eu também posso usar o processo de participação desse estudante como uma avaliação, não é algo tão simples, a gente tem que estar considerando. E aí, o que vai acontecer? Quando vocês estiverem nos grupos, vocês vão cair aleatoriamente com alguns objetivos de aprendizagem aqui. Aí você vem aqui e fala assim, bom, compreender, né? O grupo 1 pegou compreender a visão das diversas teorias acerca da realidade econômica brasileira e explicando as diferenças entre elas. Como é que eu posso fazer a avaliação? Eu venho aqui e escrevo como poderia fazer essa avaliação. O interessante é que vocês vão ver todos os grupos acessando ao mesmo tempo e escrevendo ao mesmo tempo. Então, você clica 2 vezes aqui dentro e escreve. Então, é uma das ferramentas possíveis de interação. Eu posso colocar isso, deixar isso para o estudante aberto, e aí ele vai fazendo essa atividade durante a semana. Posso ter um Padlet para cada grupo, posso ter um Padlet para a sala, posso ter, né? Então, é uma ferramenta que possibilita esse tipo de coisa.